Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, ajoelhamos espiritualmente e rogamos as tuas bênçãos para esta tarde maravilhosa. A presença, Senhor, do teu amor na forma das energias mais puras e santas e dos benfeitores celestiais nesta casa que nos acolhe. E que possamos receber, Senhor, esta intensa luz no íntimo de nossa alma, dissipando as trevas que ainda teimam a habitar dentro de nós, frutos do egoísmo, do orgulho e da materialidade, Senhor, que ainda se fazem tão forte em nossas decisões. Ajude-nos a despertar, a compreender o eu espiritual, Senhor, o ser eterno, o ser imortal. Abençoai o lar, a família, os familiares aqui representados, todos aqueles, Senhor, que de alguma forma vinculados e ligados a cada um de nós. Abençoai aqueles que titulam algozes, inimigos, perseguidores. Não sabem o que fazem, Senhor. Se fizemos o mal, conceda-nos a oportunidade de reparar se o mal já foi nos feito, a humildade de perdoar. Abençoe, Jesus amado, os trabalhadores desta casa espírita, aprendizes do teu evangelho, coloca-se como servos dos teus servos, e possamos espelhar a tua imagem em cada ato, atitude que nós formos de responsabilidade fazer, Senhor. Abençoai o alimento, transformando este alimento também em medicamento, coroando de bênçãos as mãos que manipulou, Senhor, até chegar a nós. Derramai nestes cadernos de amor e de prece a luz da tua misericórdia e todos os nomes que aqui encontram, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, fortalecendo-os, amparando-os, intuindo a buscar os teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Abençoe, Jesus, as águas, e que deste instante, Senhor, possam transformar em medicamento, colocando nelas, Senhor, os remédios necessários na individualidade de cada irmão e na necessidade de cada ser. Ingerindo ou passando as suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrarem o lenitivo da cura, a melhora, o alívio, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, rogamos que abençoe, Senhor, a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver uma dor, um gemido, lá esteja a tua presença, Senhor, de amor e esperança. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professarem cultos, credos diferentes e diversos do nosso, ilumine e abençoe, Senhor, que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, e na prática da caridade, na vivência da fraternidade, Senhor, possamos nos unir, ajudando-nos mutuamente, caminhando para a regeneração, em verdadeira comunhão de uma família espiritual. Abençoai nosso país querido, Senhor. Essa nação que é a pátria do Evangelho e coração do mundo. Abençoai os governantes sérios, honestos, para que possam dirigir e coordenar os caminhos desta nação. Iluminai, amado Jesus, toda a humanidade. Dissipai as trevas das guerras, das drogas, que fomentam, Senhor, tantas intrigas, tanta dor e sofrimento. Fique em nós, amado Jesus, hoje por todo o sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz.
temos como única finalidade sempre evangelizar, encontrar as verdades de Jesus Cristo e a coragem para praticá-las. Coragem essas que não é fácil. Nem todos estão prontos e nem todos querem, porque precisa vencer o maior inimigo e o maior obstáculo, que é a si mesmo. Nós queremos dobrar os outros, fazer que os outros se dobrem à nossa vontade. Temos coragem de gritar, xingar, ameaçar, mas quando diz para que a gente possa rever as nossas concepções, nossos valores, aí a coisa fica difícil, não é? Muitas vezes, por polidez, educação, nós até concordamos de boca para fora com outras pessoas, mas não em nosso coração, não na transformação. Isso é tipo assim, ó. Eu perdoo aquela pessoa, mas não quero nem que ela apareça na minha frente. É tipo assim. Então, quando você acrescenta a sua vontade, você não está acreditando e nem está obedecendo. Eu perdoo aquela pessoa, que Deus a abençoe. Aí já é diferente, né? Se ela precisar de mim, estou à disposição para ajudá-la. Olha, e isto já é uma aproximação da verdade, saído do coração. Então nós somos muito difíceis. E a problemática maior da atualidade chama-se capacidade intelectual. Quanto mais nós estamos desenvolvendo a capacidade intelectual, mais indiferenças morais nós estamos agariando em nossas vidas. Quanto mais nós estamos lendo e desenvolve aí uma tecnologia, uma capacidade científica de interpretar as coisas, nós estamos relegando aquilo que é eterno a segundo plano, a terceiro plano. Não estamos valorizando aquilo que sobrará em nossa existência. Porque tudo que é matéria vai se transformar. Matéria não acaba, transforma-se, né? Como diz a lei de Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, não é? Então, nós estamos passando por essa crise existencial. Isso é a humanidade, não é? Não é um privilégio de nós aqui só dessa casa espírita, não. Viu? Isso é do pobre, do rico, do sábio, do ignorante, de uma tribo lá na Nova Guiné, de um grupo lá na Áustria, né? E assim por diante. Todos estão passando por crises de identidade. Crises existenciais. A informação avolumou-se e nessa informação avolumada despreza-se aquilo que é simplório. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tanto nós vemos que nós estamos aí vendo quantas religiões vão surgindo, inventando, e quantas formas que estas mesmas religiões, formas de expressão, essas mesmas religiões estão criando hábitos com seus adeptos. Né? Basta ver aí a modernização das religiões. Né? Bateria, guitarra. Né? Esses dias eu escutando uma religião tradicional com carro de som, convidando para a festa de São João, onde teria quadrilha, dança,
com melança à vontade. Eu, sinceramente, eu gostaria de saber qual São João seria esse. Porque se eu vou buscar na minha memória, na tela espiritual, do pouco conhecimento que eu tenho, nós tínhamos João Batista, que era Elias. Por informação de nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista, dos nascidos de mulher, era o homem mais puro que habitou a face da terra. Tanto é que foi João Batista que batizou Jesus Cristo. Então, Jesus disse, ó, dos nascidos de mulher, este é o mais puro. Então, eu gostaria de saber qual era o João, ou João, o evangelista. João Batista foi decapitado por uma mulher, a pedido de uma mulher interesseira, egoísta. João, o evangelista, aquele que na ilha de Patmos escreveu o Apocalipse, e que depois foi Francisco de Assis, 1200 anos depois. Nasceu como Francisco de Assis. E que Francisco de Assis abdicou de tudo aquilo que é da matéria, que é prazer. Qual João que é? E comemora festa, bebida, comelança, e nem um pouco de oração e nem vigilância. E bebe-se quentões, e se fazem quadrilhas. Não estou nada contra, tá bom? Só estou analisando o Evangelho de Jesus Cristo, trazendo à luz da capacidade intelectual que nós temos. Na nossa casa, nós fazemos uma fogueira nesse mês, o último sábado do mês de junho. Não é a fogueira de São João, nem de São Pedro, né? Será dia 29 de São Pedro, né? Mas ela não é de santo nenhum. Pelo contrário, ela é de um pecador. Ela é fogueira do seu Geraldo. Minha. Sou santo, sou pecador. É a fogueira que nós nos reunimos, acende junto, como eu tenho árvores que caem, corto elas, eu e meus meninos, nós cortamos, tiramos os troncos, colocamos ali no meio e fazemos uma fogueira. E cada um dos trabalhadores doa algum tipo de comelança. E eu faço a canjica. E por sinal é a melhor canjica do planeta Terra, diz algumas pessoas aí, né? Não aquelas que querem emagrecer, porque é 2.000 calorias por colher. A Raíssa já está dentro, né? A mãe da Isabelzinha também. Então, assim, não é de cunho religioso, porque muitas vezes falam, ó, já está falando de uma festa de uma religião aí, mas ele vai fazer a fogueira? Não, a fogueira é particular. Ela é minha. Fogueira de São Geraldo. Tem até o quadro lá, onde algumas pessoas tiram foto comigo. Claro, depois de pagar R$500, né, de cachê. Brincadeira, gente. Não paga nem para comer, quanto mais a foto como fez. Eu que teria que pagar para vocês que são lindos, maravilhosos. Né? Eu que teria que pagar. Ele tirar foto comigo, por favor, eu pago para você R$500. Né? Então, assim, é isso que eu gostaria que nós analisássemos muito. Qual que é a expressão religiosa que nós estamos tendo? Você, eu, somos espíritos. A verdade é imutável. Não podemos fugir das verdades de Jesus Cristo. Não é erguer o altar a um santo e louvar aquele altar, e esquecer do santo. É pegar aquele santo e transformar ele em feriado ou festa. Não é isso. É transformar em caridade. Transformar em mudança de atitude, de responsabilidade para com o próximo. Compreende isso? Com o lar, com a família, com os filhos. Hoje nós vamos falar da missão do homem inteligente na Terra. Por isso que nós temos que compreender que todos nós temos uma capacidade intelectual bacana. Até mesmo aqueles que não conseguiram nem aprender a escrever. Ele não aprendeu a escrever por
por força maior da matéria, mas dentro da cabeça dele, no seu cérebro, tem uma capacidade intelectual avantajadíssima. Francisco Cândido Xavier fez o 3º ano primário, escreveu 430 livros, que hoje já está na casa de 480, pelos livros que ele deixou, né, que foram editados pós-morte. Nenhum homem na Terra, nenhum conseguiu tal proeza, com tanta sabedoria, lido em 200 países no mundo. Então nós estamos falando assim, não é condição de estudo, não. Nós estamos falando de capacidade intelectual, de capacidade de inteligência, né? E nós vamos, necessário, pensar muito sobre isso, porque a cada segundo que passa, nós estamos ou acrescentando para a nossa missão que viemos aqui, ou destruindo a missão que nos trouxe aqui. Mas antes de entrar nessa parte, vamos lá estudar algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Diz assim: transmissão oculta do pensamento. Veja só. Está no capítulo Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo. Por que que uma pessoa aqui e outra lá no Japão tem a mesma ideia? Eu, quando era menino, eu tive uma experiência, eu sempre fui São Tomé muito analítico, então eu era menino ali na casa dos 8 anos de idade, e hoje 8 anos já é adulto, né, bem dizer, né? Mas naquela época era menino, que a gente era bobo. Eu era bobinho que dói. Com 8 anos eu achava que filho nascia da cegonha. Aí tem que ser menino mesmo, né? Os meninos de 2 anos hoje já sabem como é que é. Então, e eu viajei para uma fazenda muito distante. Hoje pode ser até próximo, a uns 450 quilômetros daqui. Mas, naquela época, há mais de meio século atrás, era muito distante. Hoje, com os carros possantes, corre a 140, 150, 180 por hora, chega muito rápido. Mas naquela época, o carro corria 50, 60, né? E as estradas eram só tinha estrada dentro dos buracos, né? Não era um buraco na estrada, não, era a estrada que era dentro dos buracos. E era chão. Então, você demorava aí um dia para ir. E eu, chegando lá na fazenda, a esmo, só tinha um radinho que escutava-se a voz do Brasil. Aqueles meninos falavam e brincavam as mesmas coisas que eu falava aqui na capital. E eu pensava, mas como que eles falam isso? Como que eles falam a mesma coisa que a gente fala lá? Você está no meio do mato, nós estamos lá. Então, hoje, vem essas perguntas e essas respostas. Olha aqui. Porque a mesma ideia e a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo. Já vos dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Agora vem uma parte que nós temos que ter uma preocupação muito grande, a propagação das ideias negativas e perversas, das ideias anticristo, antimoral, não é? Isso é muito inserido à noite também nos sonhos, nos sonos. Principalmente quem tem filhos. Tem que ficar vigilante aos filhos para saber qual o rumo que está tomando a personalidade daquela criança. E inserir imediatamente os ensinamentos de Jesus Cristo. No seu cônjuge, naquelas pessoas que você convive, porque todos nós recebemos essas comunicações quando dormimos. E vamos ver agora na frente que recebemos quando estamos acordados também. Então há uma inserção em nós de ideias para modificar o curso da verdade que buscamos vivenciar. Uma das ideias
geralmente que aparecem, são as ideias de suspeitas, de crimes, de traições, não é? São fomentadas em nosso campo mental à noite. Aí você já acorda torcendo o bigode para sua mulher ou para o seu marido. Eu falo torcer o bigode para o marido, porque as mulheres hoje quase todas têm bigode, né? Mais macho que muito homem aí, né? Me perdoe as mulheres aí, né? Mas estou falando no sentido pejorativo, não no sentido real, né? Tem muita mulher aí que está sendo muito mais macho do que muito homem, né? Até essa semana fiz uma observação. Eu indo para um local trabalhar, eu vi um marmanjo maior do que eu, com bigode soltando raia. Eu nunca vi uma mulher de saia soltando raia. Eu vejo as mulheres indo trabalhar. Sai 5 horas da manhã, você vê 20 mulheres nos pontos de ônibus, você vê um homem. Cadê os homens? Aí o marmanjão, rapaz, bigode, o homem desse tamanho soltando raia. Correndo atrás de raia. Então, quando eu falo aí que tem muita mulher que tem bigode mais do que os homens, é isso, entendeu? Mais responsabilidade, mais sombriedade, mais honestidade, mais caráter, né? Vamos lá, parar de falar mal dos outros. Nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Está compreendendo aí? Aquilo que nós ficamos preocupados de dia, ou deixamos alimentar em nosso campo mental, à noite são influenciados por outros espíritos. E aí, no outro dia, aumenta em nós as preocupações ou as ideias para soluções. Quando buscamos na prece o auxílio, o pedido para o anjo guardião, o anjo da guarda nosso. Mas geralmente nós buscamos o anjo da guarda ajuda, nós buscamos prece, nós fazemos é ficar preocupado, xingando ou fazendo coisas ruins. Pensando coisas ruins. Aí aumenta em nós. Quando uma pessoa te agride, te ofende, o que você faz? Ora para ela, pede a Deus, oh meu Deus, abençoe essa pessoa. Quando você está em contradição com alguém, você fica orando para ela dentro do seu campo mental, dentro do seu coração? Não, você fala, tomara que ela se estrumique, tomara que ela aconteça com ela o que ela está falando para mim. E isso vai aumentando, e durante a noite espíritos perversos, negativos, aproveitam essas ideias e ampliam em nós essas percepções. Assim como os espíritos bons nos ajudam, mas estes nós precisamos pedir. Orar, por isso precisamos orar bastante. Podem os espíritos se comunicar, se o corpo está completamente desperto, ou quando nós estamos aqui, no dia a dia, os espíritos podem se comunicar conosco. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Preste atenção no que a pergunta e preste atenção nessa resposta. Os espíritos, nós, encarnados, possamos receber comunicações de outros espíritos encarnados ou desencarnados, sem a necessidade de falar? Sim, e muito. Por isso nós temos que, antes de tomar decisões, passar elas pelo crivo da razão. Pergunte a você quando vem um pensamento, de onde veio esse pensamento? Por que eu estou tendo este pensamento? Este pensamento, ele é verdade? Ou ele é um pensamento de suspeita ilusória? Este pensamento, se eu transformar ele em decisões, será bom para mim e para as pessoas que são o objeto deste meu pensar? Depois dessas perguntas, você vai desistir deste pensamento, porque grande parte são apenas impressões. Principalmente quando você vai achar, nossa, que a pessoa não gosta de mim. Você está tendo uma impressão. A pessoa não está nem te olhando.
Né? Ainda mais num mundo caótico esse que todo mundo está vivendo dentro de um casulo mental. A pessoa não está nem vendo o que nós estamos fazendo. Está preocupada com o umbigo dele. Está entendendo isso? Então, cuidado com essas impressões que sente. E elas também, no caso das dores e enfermidades. Às vezes te dá uma tonteira, uma dor de cabeça, e fala, ai meu Deus, eu estou morrendo, estou tendo um aneurisma. Vou correr para fazer uma tomografia. Os médicos adoram. Adoram. Chega lá e fala assim, não vai fazer uma não, você vai fazer 25 exames, porque você está precisando. Você já saiu de um laboratório com menos de 10 exames? Mas ninguém mais sai. Faz exame até de unha encravada. Está compreendendo isso? Eu sou do tempo que o médico olhava dentro do olho e fala, esse menino tem tiriça. Torra semente de abacate, dá para ele. Ou senão dá logo um cabo de guatambu com enxada na ponta, ele trabalhar, que ele fica vermelhinho. Trabalhado e come até, né? Vai tudo, né? Fica vermelhinho. Você está compreendendo isso? Agora não pode pegar sol. Não pode pegar vento. Não pode pegar sereno. Não pode pegar chuva. Não pode pegar calor. Não pode pegar frio. Mas como é que faz? E assim está a humanidade, vivendo enclausurada. Não, mas pode ficar no celular. Pode ficar no tablet. Pode ter redes sociais. Pode ter influenciador. Pode seguir estes influenciadores. E se jogasse dentro de uma latrina, o que falam, teria que tirar as fezes. De tão sujo que é o que ensinam. Não é? Compreende isso? Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia. Porque tem duas pessoas aqui, uma está aqui, outra está lá, tem a mesma ideia. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e se veem reciprocamente pelos pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Olha que lindo, hein? Está compreendendo essa comunicação que nós temos aí? Cuidado com o teor dos seus pensamentos. Cuidado. Nós temos que entender que nosso campo mental, nosso campo cerebral é uma antena parabólica. Ele emite e recebe. E no teor das suas emoções, ele emite e recebe aquilo que está em seu coração. Por isso que Jesus falou, onde estiver o seu tesouro, lá estará seu coração. Preste atenção qual é a pérola preciosa que você está colocando, suas emoções, seus sentimentos. Compreende? Cuidado com os pensamentos. Quando você pensa negativo, você traz um espírito negativo para perto de você. Se você tem um pensamento de negatividade, de dor, de sofrimento, de enfermidade, você traz espírito com a mesma condição psíquica para perto de você. E ali você começa a ter um conúbio mental, ou seja, uma comunicação. Aí entra em simbiose. É como se fosse Bluetooth. Eu vou copiar as imagens do celular do Wellington, e nós colocamos o Bluetooth conectado um ao lado do outro e transfere as imagens. Assim está acontecendo em nosso campo mental e emocional com os espíritos, encarnados e desencarnados. A vida não está fácil para nós. Porque lá no passado nós estávamos lidando com forças brutas da natureza. Hoje nós estamos lutando com as forças ocultas do nosso campo mental. No passado, falei assim, nossa, mas o passado era difícil. Não, o passado era muito mais fácil, era o esforço bruto. Algumas pessoas aqui, do tempo, que tinha que tirar água na cisterna, não é? Eu fiquei encantado o dia que eu vi a água saindo da parede. Eu falei, não sabia que a água saía da parede. Abri uma torneirinha e a água caía lá de cima.
E é quente, vai. Assim como a primeira vez que eu fui em Caldas Novas, cheguei de madrugada, saí na fumaça, eu falei, que coisa é essa? Há 55 anos atrás, veja só, parece até que eu sou velho, né? Eu sou antigo. E aí, vi lá saindo a fumaça, e eu punho o dedinho, mas é quente. E eu falei, será que tamanho de fogueira para esquentar esse tanque d'água? Menino, velho, né? Assim, quando eu fui para o mar, primeira coisa que você faz disfarçar do adulto, as crianças não, já pega e... Nossa, tem sal! O adulto... escondido. Uai, é salgada mesmo. Eu falei, será quantos saquinhos de sal foi para salgar essa água toda? Não é? Então, naquela época, nós ocupávamos o campo mental com poucas coisas, era mais para sobrevivência. Não tínhamos tanto aceleramento mental. Mas hoje se tem. De 30 anos para cá, pegue 30 anos para cá, o tamanho do aceleramento mental que se deu. Olha o tamanho. Olha a velocidade astronômica do pensamento e de informações e a sobra de tempo. Porque se teria que pagar uma conta de energia, você ficava 2 horas na fila do banco, depois passou-se para as lotéricas, mas antes era no banco, não recebia em outro lugar. Então, hoje você pega o celular, põe a conta lá, se você tiver dinheiro, claro. Entra no aplicativo do banco, está pago. Se você tem o QR Code, põe lá, está pago. Lógico, se você tiver dinheiro, né? E se tiver muito, pode me emprestar também. Né? Então, essa sobra de tempo e com esse aceleramento está ocasionando um grande prejuízo nas nossas escolhas. Porque vem a influência, vem as aproximações, vem o aceleramento mental e o distanciamento das verdades de Jesus Cristo e avolumando-se os interesses egoísticos na individualidade de cada ser. Eu sou do tempo que dividia-se uma cama com 3 irmãos. Dividia um pedaço de rapadura com 6. E que você ia usando as roupas dos maiores. Então, não dava tempo para você ter ego. Do tempo que se o pai passasse a mão na cabeça da gente, a gente achava que era o maior carinho que ele poderia receber na face da terra. Hoje os filhos ficam mamando até 8 anos. Não larga da saia, da barra da mãe. Ou da avó. Né? Ou da babá. Então isso cria-se um ego acentuado. Cria-se uma dependência e um aceleramento intelectual e mais uma dependência emocional que não aguenta receber o não. Que não aguenta levar um fora de uma menina ou de um menino, que não aguenta a perda de alguma coisa material, não aguenta ver o pai ou a mãe doar alguma coisa para o filho da vizinha, tem que doar para ele também. Se é aniversário de José e o Francisco tem que ganhar um presente também, mas o aniversário é do José, não é do Francisco. Mas por que o Francisco tem que ganhar o presente? Porque ele é cheio de ego. Entende? Fomentando aí uma individualização e um distanciamento das verdades de Jesus. Compreende? Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades na terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecerdes por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesseis uso dela para o bem de todos. Toda a nossa capacidade é para fazer o bem para todo mundo. Não é para nós e nem para a individualidade familiar. Esta é uma missão que Ele vos dá.
ao colocar em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podereis desenvolver a vosso modo as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Tudo verte-se para Deus. Toda a capacidade tecnológica, toda a capacidade intelectual, toda a capacidade física, toda a capacidade da sabedoria de uma criatura, da sua saúde, da sua beleza, da sua feiura, tem que fazer aproximar o próximo de Deus. Até aquelas pessoas limitadas, com enfermidades, com deficiências, elas têm uma missão fantástica de conduzir pessoas para Deus. Você já prestou atenção? Quando a gente vê uma pessoa limitada trabalhando, a gente fica com vergonha, né? Fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho 2 mãos e estou trabalhando tão pouco, e aquela pessoa só com uma está fazendo tanto. Frequentou na nossa casa, muito tempo atrás, um homem que tinha aquela enfermidade degenerativa que chama ELA. Um dia eu fui à casa dele, ele estava capinando. Eu falei, deixa eu capinar para você. Não, ele custava falar. Não, eu dou conta, pode deixar. E não deixou de jeito nenhum. Ele estava sentado, capinando sentado, porque ele não conseguia ficar em pé. É aquela que não tem controle dos seus movimentos, né? E eu voltei e falei, eu tenho que capinar a chácara inteira. Se o homem daquele jeito está capinando um lote, eu tenho que capinar a chácara inteira. Compreende? Então, assim, tudo faz verter-se a Deus. Então ele fez cada vez mais eu ter fé e buscar ocupar os dias em coisas úteis para o benefício da sociedade, da humanidade, da família, do próximo. Isso é importante para nós. É para isso que nós estamos aqui, eu, você, todos nós estamos aqui por uma missão, e tudo tem que verter-se nessa missão para Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. Então, qual é o instrumento que Deus deu a você para que você possa levar outras criaturas para Deus e melhorar o ambiente onde você vive? Todos nós temos um instrumento. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Jesus falou assim, olha, se teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai no fundo do mar. É melhor você entrar na vida com um só olho do que ter os 2 e ser motivo de escândalo. Qualquer instrumento que nós temos, que Deus nos deu, tem que servir para o progresso e para aproximar as outras pessoas de Deus. Tem uma parábola interessante do burro. O burro vivia numa fazenda, isso é parábola, tá? Vivia numa fazenda e ele era o animal que mais trabalhava na fazenda. Era o mais dócil, carregava mais peso. Desde as primeiras horas, antes do sol raiar, o dono da fazenda já o pegava e já ia buscar as lenhas, ordenhar as vacas, levar o leite, trazer as rações, o sal e tudo aquilo que era de manutenção e organização da fazenda. O burro era muito bem tratado, o dono da fazenda, tinha um carinho muito grande por aquele burro. Sempre que chegava, elogiava, dava um banho nele, ofertava-lhe alimentos, né? E assim passou-se alguns anos. Um dia, o burro estava descansando debaixo de uma árvore no fim do dia, e ele passou a observar, falou assim, olha, que coisa interessante. Eu sou o que mais trabalha nessa fazenda.
Claro que o dono me trata muito bem, brinca comigo, faz carinho, me chama de nomes carinhosos, mas é o que mais carrego peso. Os outros lá, muitas vezes, nem carrega ninguém. Eu carrego, carrego o meu dono e ainda carrego carroças, puxo muito peso para cá e para lá. E ele ficou ali, naquele instante, observando os outros animais. E ele ficou meio entristecido, falou, nossa, poderia diminuir um pouco esse trabalho, né? E, de repente, ele escuta, naquele final de tarde, o canto de um pássaro feliz. E era um pássaro que anunciava um jardim, um paraíso. E ele perguntou para o pássaro, pássaro, por que está feliz? Ele falou, porque eu moro em uma região onde todo mundo é livre. Ninguém trabalha, ninguém pega peso. Os animais lá, fazem nada, fica à disposição. E ele disse, pássaro, me conte onde é esse paraíso. O pássaro disse, indo aqui, há muitas léguas, muitas noites, você encontrará um vale verdejante. É lá. O burro resolveu ir embora. Pegou-se a estrada naquela mesma noite. Atravessa vales, atravessa riachos, pântanos, pedreiras, desertos, espinhos, montanhas. E alguns dias depois, eles, em cima de uma elevação, ele vê um vale lindo, florido, verdejante. E lá, centenas de espécies de animais. E o burro desceu e falou assim, nossa, é aqui, que é o paraíso. E ele entra nesse vale. E come, come, come. E depois, come, come, come. E depois, come, come, come. E o burro, no terceiro dia, já estava injuriado com aquilo. Não recebia um carinho, não recebia uma conversa. Olhou em volta, os animais realmente eram todos livres. Uns eram gordos demais, outros preguiçosos, com a cara apática. E ele falou, mas que sentido de existência é esse? Isso aqui é o paraíso, mas o paraíso fica à toa, descansa. E ele lembrou do dono, brincando com ele, rindo, da felicidade que chegava no fim da tarde, quando ele, cansado, o dono soltava as rédeas, os arreios, as arriatas, e dava um banho de água fria, brincava com ele, passava a mão na cara dele, dava uns tapinhos, falava, poxa, burro, você é o máximo, você é forte, hein? Nós dois somos irmãos, burro. Né? E ele lembrava daquilo e falou, mas essa vida não presta não. Essa vida de ociosidade, essa vida de parado. E ele decidiu, então, retornar à fazenda. Machucado, cansado pela viagem, chegou na fazenda num dia de manhã. O dono fez festa, os outros animais gritavam, relinchavam, cacarejavam, e o dono cuidou dele, tratou, deu comida e deixou ele descansar. No outro dia voltou à lida. E ele foi para a lida cada dia mais feliz, cada dia mais peso, cada dia mais satisfeito. Voltou à felicidade. Qual o sentido dessa história, dessa parábola? Todos nós temos uma missão. Cada um de nós tem um trabalho a ser feito. Deus deu a ferramenta para cada um. O do burro era a força física, a disposição, o avantajar dos músculos. Então, ele poderia carregar muito peso. E isso traria cada vez para ele mais saúde, vigor e felicidade. E também maior respeito por aquele que cuidava dele, que eram os donos dele. E você? Qual é a sua missão que você está relegando? Às vezes eu fico a meditar nas madrugadas, saio aqui para fora da chácara, o tempo bacana, e escuto músicas, conversas, gritos, risadas, barulhos de buzina, cantada de pneu, aceleração de carros, motos,
Isso às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Eu fico pensando, meu Deus, quanto vigor físico, quanta vida está sendo desprezada e jogada no lixo. A natureza vai cobrar os dividendos. A natureza vai cobrar e cobra tudo aquilo que nós gastamos. E amanhã ou depois faltará para a sustentação da sua própria vida e usando o dom da vida para autodestruir a sua própria vida. Está compreendendo isso? Qual é a missão do homem inteligente? É descobrir em si a missão que tem para levar a si próprio a Deus e aquelas pessoas que rodeiam ele. O fardo está pesado? É porque você está reclamando. Porque mais forças do que isso, você tem e não está usando. Está compreendendo isso? O sentido da vida é se encontrar espiritualmente naquilo que tem-se como qualidade e capacidade no caminhar. E a vida nos impõe várias experiências nesse rumo, porque nós nascemos dependentes, não é? Crescemos dependendo. Depois passamos da dependência a necessitar das outras pessoas. Depois nós passamos a servir outras pessoas. E chega num estágio da nossa vida que passamos novamente a depender de outras pessoas. Compreende? Esses dias estava fazendo uma análise da idade, né? Não que eu tenha que preocupar com isso, né? Aí eu pensei, poxa, até os 60, a gente fica muito preocupado com as coisas e vai determinando. Chega nos 60, aí você já entra naquela fase da carteirinha do idoso, né? Aí você fala, você já tem benefício. Você já não precisa dar muita explicação para ninguém. Porque você já é idoso, experiente, né? Aí você tem que aproveitar essa fase. Porque ao passar dos 70, 75 anos, você não decide mais nada. Porque quem vai mandar é quem vai estar ao seu redor, né? Então veja só, a grande jornada da vida. Então tudo isso nós temos que viver com uma grande capacidade de aceitação. Não é? Eu falo para meus meninos, vocês cuidam de mim que eu sou idoso, não é? Então eu não posso fazer muitas coisas. Eu só tenho muitos direitos, né? Você está entendendo, Raiz? Eles não me escutam, eu não sei o que acontece. Então, qual é a sua missão? Você foi criança ou é criança ainda? Você foi a jovem, adolescente, passou para a fase adulta, você foi filho. Irmão, irmã, hoje pode ser pai, mãe, avô. Cumpra a missão que te designa em cada uma dessas etapas. Não avolume-se, não estrague a ferramenta que Deus te deu no caminho. E não estrague os outros. Aproxime aqueles que vivem ao seu redor de Deus. E não venha com um papo me dizer que isso é tarde. Você sabe a única coisa que é tarde? É, exatamente. Olha, não tem nada que é tarde. Nós somos espíritos eternos. Existe a capacidade e a possibilidade. Então nós temos que analisar a nossa vida na ferramenta que Deus nos concede. Você já imaginou a hora que estiver velhinho, incapacitado de movimentar, mas consegue falar? Aí eu lembro de João. Amai-vos uns aos outros. Era a única coisa que ele dava conta de falar. Ele não conseguia mais pregar, ele não conseguia mais andar, ele não conseguia mais viajar de uma cidade a outra a pé. Mas ele balbuciava. Amai uns aos outros. Faça como Cristo. Dê a vida por amor. Então todos nós temos essas ferramentas
no curso da nossa caminhada. O que nos falta? Inteligência? Não, nós temos uma inteligência avantajada hoje. Só está nos faltando a coragem e a obediência, porque estamos vivendo esse desprezo espiritual da nossa vida. Uma vez eu visitei uma pessoa da família, não vou falar com nomes, um homem jovem, na casa dos seus 50 anos, forte, foi instrutor de academia física do militarismo, e enclausurado em uma chácara, bebendo 1 litro de vodka por dia, assistindo 10, 12 horas de filme por dia. E eu disse a ele: o que está fazendo você de tua vida? Aposentou novo, com salário alto. Eu falei: rapaz, você está aproveitando o benefício que Deus te deu, com o esforço da sua capacidade, claro, também, e aposentou novo e com salário alto, agora você está pegando tudo isso para destruir sua vida? Qual é o sentido dessa lógica? Eu falei: cara, vai arrumar seus dentes. Os dentes estavam estragados porque não fazia nem asepsia bucal, e por causa da falta de cálcio, a bebida, cortisol, vai queimando tudo e faltando até a sustentação para os dentes, os ossos. Inteligentíssimo. Ele tira um dia por semana, vai dar aula para aqui, para a comunidade, nessa cidade do interior próximo, compre um carro novo, arruma a namorada mais nova e vai viver, né? Porque a namorada nova faz o cara ter que cuidar, né? Se ele arrumar uma velhinha, ele fala assim: poxa, eu estou bem, né? Preciso me cuidar, né? Olha, e aí a velhinha arruma um novo, tá bom? Aí a velhinha arruma um novo, ela já vai, começa para academia, já faz... As velhinhas fazem academia aí, não sei não, hein? Aí vai para academia, já malha, já coloca uma roupa mais apertadinha, mais curta, já desce aqui, sobe aqui, né? Desce e sobe, desce aqui e sobe aqui, né? E aí já começa, né, a andar de roupinha arrebitada, cabelão batendo na cintura, se não tiver, põe aplique, né? Aí dá umas bronzeadas não bronzeia no sol, porque tá câncer, né, agora, né, tudo não pode, mas vai lá, a lâmpada não dá nada, produto químico não dá nada, né? Você sabia que fizeram um exame, uma pessoa que usou ácidos na face, 5 anos depois, ela ainda estava contaminada com ácido entranhado em suas células? Então, assim, é o preço da beleza, né? Então, veja só, rejuvenesça-se, mas não esqueça de Deus. Aproxime você de Deus e todos os outros de Deus, porque Deus te deu o dom da vida. Viva a vida. Isso chama ser inteligente. Agora a pessoa ganha dinheiro, avoluma o dinheiro no banco e vive a vida preocupada e falando que está trabalhando demais, reclamando que está trabalhando demais. Está trabalhando para quem? Para fazer caridade? Cestas básicas? Auxiliar o Hospital do Câncer? Auxiliar os leprosos, leprosuários, auxiliar as crianças gestantes? Não, é para volumar a conta bancária. Diz ele que é para a velhice ou deixar para os teus filhos. E vai ter velhice? Como? Se não está cuidando de si, através da presença de Deus em seu coração. Desenvolva a capacidade intelectual e encontre a ferramenta que Deus te deu para usar. E faça essa aproximação com Deus. Aí nós podemos dizer, somos homens, pessoas inteligentes, né? Se não, usando isso para ser expulso do jardim, como ele disse aqui, ou seja, amargar dor e sofrimento, a inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência, como abusa de todas as suas capacidades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma mão poderosa pode lhe retirar aquilo
que lhe foi dada. Amém? Amém. Não esqueça, um amigo meu que dizia assim, qualquer coisa em demasia dá azia. Então, qualquer coisa que nós façamos em demasia, distanciando de Deus, vai pagar o preço. Amém? Amém. Nós temos que ter uma vigilância muito grande, porque hoje diz assim, ó, eu sou da igreja, eu sou de tal religião, mas não é de Deus. Eu sou da religião tal, mas eu não vou. Eu sou da igreja tal, mas pratica aquilo que Deus está pedindo para nós? Eu sou espírita, estou vivendo a fraternidade do espiritismo? Nós temos que nos perguntar. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa, por teu evangelho que nos conduz, instrui, como um farol que ilumina a direção do náufrago. Assim é o teu evangelho de amor. Assim é esta casa, Senhor, que nos acolhe, este templo fraterno de luz, Centro Espírita e Recanto da Paz. Obrigado pelos benfeitores amigos que vêm comungar conosco o banquete celestial da tua misericórdia. Oramos por todos aqueles, Senhor, que não conseguiram vencer as intempéries, as fragilidades, as enfermidades, e aqui não se encontram, Senhor. Por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que passarão por interferências cirúrgicas, que possam os espíritos amigos das falanges espirituais Dr. Bezerra de Menezes levar até cada um as bênçãos de Jesus e auxiliar os médicos e coordenar as mãos nas horas das interferências cirúrgicas, intuir os medicamentos certos, Senhor. Assim rogamos também por aqueles que já partiram, que possam vencer a si mesmo e possam ter a força da vontade de buscar os caminhos de Jesus, indo também até uma casa espírita, Senhor. Em tuas mãos santas, nossas vidas e a vida de todos entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Deus, agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra mal direcionada pela minha ignorância ofendeu ou feriu o seu coração. Que Jesus nos ilumine e nos conceda a capacidade de compreender, interpretar e praticar o teu evangelho de luz. Obrigado a todos, que Deus nos ilumine.